Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Mais um sábado, né? Na presença do Senhor. Hoje vamos fazer capítulo 14 de Atos. E capítulo 14, versículo 3 e o 15. Que o título é O Evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe, sucesso e perseguição, a volta a Antioquia. O 3. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, ao qual dava testemunho a palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E o 15 fala e dizendo, versículo 15, e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vós anunciamos que vos converteis dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, e o mar e tudo quanto há nele. Irmãos, então está falando do evangelho que foi pregado em Icônio, Listra e Derbe. Foi sucesso e foi ao mesmo tempo perseguição, né? E depois eles teve que voltar para Antioquia. O versículo 3, Paulo e Bernabé ficaram muito tempo pregando, mesmo diante de opressões. Eles falavam com ousadia e Deus confirmava a mensagem, né, deles com sinais e milagres, né? Isso mostra que a graça de Deus estava com eles, né? A palavra era verdadeira. Os milagres eram a prova da presença de Deus, né? Então eles ficaram muito tempo ali pregando, e tudo que eles pregavam, né, na palavra, tinha participação do que vinha junto a graça, os milagres, né? A palavra que era verdadeira, né? E Deus estava ali sempre na presença deles, né? E eles pregavam com ousadias, mesmo pregando com opressão, diante da opressão, né? Da perseguição, eles estavam ali pregando e levando a palavra do Senhor, né? E ganhando, né? Muitos discípulos, né? É o que Deus quer na nossa vida, ganhar muitos discípulos. Então eles estavam ali levando a graça de Deus, a palavra que era verdadeira, os milagres que Deus fazia na vida deles, né? Que era a prova e a presença de Deus, né? Então esse é o versículo 3. Mesmo diante da opressão, eles falavam com ousadia e Deus confirmava, né, a mensagem deles com sinais e milagres. Você vê que Deus maravilhoso sustentavam eles lá, mesmo na opressão, e faziam vários milagres para eles permanecer pregando, né, e confiando no Senhor, que é o único que nós podemos confiar e é o único que vai nos ajudar. Na hora que você está na opressão, na perseguição, é Deus que vai nos livrar. E é Deus que vai falar na nossa boca, que vai fazer todos esses milagres que eles fizeram nessas cidades que eles passaram, né? Listra, Derbe, Icônio, né? E eles enfrentaram muita resistência também, mas continuaram firmes. E Deus confirmou a mensagem com poder, né? Porque a mensagem que eles passavam era com poder, e Deus confirmava, né? Que eles continuavam firmes. E mesmo enfrentando resistência, eles estavam ali firmes, né? E levando a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Esse é o versículo 3. E o versículo 15, depois de um milagre, né? O povo tentou adorar Paulo e Bernabé como Deus, mas eles rejeitaram essa adoração e disseram que somos homens que nem vocês, não aceitamos glória. Essa glória pertence só a Deus. O milagre que eles fizeram aqui, ó, está aqui na Bíblia. Eles estavam assentados em Listra
centro em Listra, certo varão leso dos pés, coxo, desde o ventre da tua mãe, o qual nunca tinha andado. E Paulo disse para ele, e esse ouviu falar Paulo, que fixa nele os olhos, e vendo que tinha para ser curado, tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te, direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Olha que maravilha, né? Ele veio coxo desde a barriga da mãe dele, nunca tinha andado, né? E ele teve fé, ele confiou nas palavras de Paulo, e ele fixou o olhar em Paulo, e Paulo viu que ele tinha Paulo que fixando nele os olhos e vendo que ele tinha fé para ser curado, né? Então Paulo falou para ele, né? Levanta-te, direito com seus pés. E ele saltou e andou. Então depois do povo lá ter visto esse milagre, o povo até tentou adorar Paulo e Bernabé. E Paulo disse para eles, nós somos apenas homens, não aceitamos glória. Essa glória só pertence a Deus, né? Que eles acharam que Paulo era um Deus depois do milagre, né? De um moço que nunca tinha andado. Veio do ventre da mãe dele, sem andar. E Paulo de repente fala para ele, levanta-te com teu pé direito, né? Sobre teus pés. E ele saltou e andou. Olha que milagre maravilhoso. Isso mostra que Deus estava sempre na presença deles, né? E como Deus via a fé deles, e Deus fez muito milagres, né? Porque eles enfrentaram resistência, mas continuaram firmes. E Deus confirmou a mensagem com poder, com milagres, né? E assim eles continuaram nessas cidadezinhas até Paulo, lá na frente, irmão, desses versículos, ser apedrejado fora, jogado para fora da cidade, mas ele voltou para dentro da cidade. E o povo lá, quando ele foi apedrejado e jogado para fora, o povo foi até confirmar para ver se ele estava morto. Mas ele levantou e continuou a sua missão. Voltou para dentro da cidade e depois foi embora, voltou para Antioquia, né? Para continuar pregando nas outras cidadezinhas. Você precisa... Paulo fala para esses homens que queriam adorar eles, né? Depois do milagre. Então Paulo fala para eles, vocês precisam deixar os ídolos, né? Porque eles adoravam ídolos e voltar a Deus, que é o único nosso. É o único nosso, é o Deus vivo, o Criador de tudo, né? É o único que nós podemos confiar. Paulo e Bernabé ensinam que só Deus deve ser adorado, né? E chamando o povo ao arrependimento, à fé no Criador. Então Paulo chama o povo para voltar a ter fé, né? E crer em um único Deus vivo, que é o Criador de tudo, né? Então Paulo chama eles ao arrependimento, né? E ter fé no único Criador, que é o único que nós podemos confiar, que é o Deus vivo, né? Que antigamente, no tempo de Abraão, Davi, já fazia milagres, de Salomão, hoje também ele faz o mesmo milagre, né? Quantos anos se passou, Deus vem fazendo os mesmos milagres, né? E nós devemos confiar nele, né? Como Paulo e Bernabé tinham muita fé e era muito temente a Deus, Deus vivia na presença deles e fazendo milagres, né? Vendo a fé que eles tinham, né? E as mensagens que eles levavam, as palavras que eles levavam era verdadeira, né? E os milagres vinham para provar a presença de Deus na vida deles. Você viu como Deus é? Deus é
Quando a gente precisa de alguma coisa, irmã, é só dobrar o joelho e clamar ao Senhor. Ele vem para nos ajudar, Ele vem para nos socorrer e Ele vem para fazer também milagres na nossa vida, né? Quem confia e crê no Senhor e tem fé, vê os milagres acontecer, né? Quantas pessoas às vezes estão em cima de uma cama e outra vai e intercede por ela e Deus vem e faz um milagre. Então, esse Deus que nós confiamos, eu sou uma que confio muito, muito em Deus, creio e tenho fé, é o Deus do milagre, né? É o Deus do socorro. Quando nós precisamos, é Ele que está ali, né? É o único Deus vivo e é Ele que nós temos que confiar. Amém, irmãos? É que eu entendo desses 2 versículos de Atos dos Apóstolos, né? Que fala do milagre, que fala que mesmo eles estando nessa cidadezinha, sendo perseguidos, tendo opressão, eles estão ali firme e forte, levando a palavra com ousadia ainda. Olha que maravilha, né? E Deus confirmava a mensagem deles com sinais e milagres, porque a palavra deles eram verdadeiras e os milagres eram a prova da presença de Deus. Amém, irmãos? Essa é a palavra de hoje. E é o que eu entendo de Atos. Glória a Deus, tenha um sábado abençoado na presença do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe vocês e seu dia.